Até tem uma reportagem bem interessante hoje do jornal Folha de São Paulo, da Júlia Chaib, que até esteve conosco ontem aqui, o Renato Machado e a Mariana Holanda, falando que o governo está tentando desviar o foco, né? Mas está preocupado com o ato. Né? Nos bastidores há uma preocupação do ato. Ontem também chamou a atenção, o presidente Lula estava participando de uma agenda, teve uma rápida entrevista coletiva, e ele foi questionado duas vezes por jornalistas sobre o ato. Até a gente tem um vídeo aí mostrando essa pergunta ao presidente Lula e ele preferiu não responder. Se puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Eu gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Tá aí, ele não respondeu. Depois ele foi perguntado mais uma vez e não respondeu. E aí, hein, Sakamoto, está preocupando ou não está preocupando o governo essa manifestação? Nos bastidores, o que se fala, hein? Então, aí acho que tem que depende de fazer dois recortes. Tem um recorte eleitoral e tem um recorte político, né, jurídico, né? Politicamente, o Lula decidiu não responder, falou que isso aqui não tem nada a ver com isso, o Bolsonaro é caso de polícia, né? Nos bastidores, lá no Palácio do Planalto, fala-se isso. Fala, o Lula não vai responder, ele está deixando isso. E eu acho que nesse sentido ele está certo, né? O Lula, nesse sentido, quanto menos falar sobre isso, melhor, porque esse caso realmente não tem. Esse caso ele precisa deixar o braço da Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal, fazer as investigações dela, passar para a Procuradoria-Geral da República, e dali para o Supremo Tribunal Federal. Não se envolve. Quanto menos o Lula falar, vai ser melhor para o Lula, para a investigação, para a República, para todo mundo. Né? Isso aí não tem dúvida nenhuma. Né? Ficar dando pitaco sobre investigação e sobre manifestação, né, de presidente que está sobre ex-presidente que está sob investigação criminal por tentar dar um golpe de Estado, isso é totalmente desnecessário. Então ele faz bem em não responder. É claro que a gente, como jornalista, tem que perguntar. Só que ele faz muito bem em não responder, porque pareceria dar pitaco ou sobre o trabalho da Polícia Federal, ou sobre os desdobramentos disso, qualquer coisa seria utilizada contra. O bolsonarismo está esperando e adoraria que o Lula se manifestasse para botar em cima, para bater em cima. Dito isso, é claro que eu estava falando com uma pessoa próxima do Lula ontem, né, sobre as manifestações, e ela falou o seguinte: olha, quem sabe que todo mundo que acompanha a política e tem um olhar mais atento sabe que o bolsonarismo continua uma força muito grande no país. Né? O Brasil ele está polarizado, o Lula ganhou por 2,1 milhões de votos, né? A quantidade de pessoas que apoiam o Bolsonaro continua muito grande, o Bolsonaro continua com 15 a 20% de pessoas extremamente engajadas, né? Essa fonte não falou isso, mas é uma avaliação minha, e esse engajamento da extrema-direita ele é maior do que o engajamento dos outros setores da sociedade. O Bolsonaro consegue colocar a gente na rua, e isso estava claro. Tanto é que a prioridade dele, a grande estratégia dele era gerar uma foto, gerar imagens para poder correr o Brasil e o mundo mostrando que, olha, o Brasil está comigo, o Brasil não está com ele. Tem 15 a 20% de pessoas, que é muita gente, 30, 40 milhões de pessoas que são radicalmente a favor dele. Depois tem tantos por cento que votariam nele de novo. Né, se ele fosse candidato. Bolsonaro e o bolsonarismo continuam uma mega força. E isso o governo PT não nega. Só que aí entra essa questão, eles acham que isso não vai influenciar, e acho que não só eu, um monte de gente conversou com pessoas que estavam também no Ministério da Justiça, tudo, e que falaram que isso não vai influenciar as investigações da PF, muito menos o julgamento do pessoal no STF. Não vai mesmo, né? Pelo contrário, né? Eu acho que depois dessa, o pessoal, na verdade, fala assim: olha, isso mostra um risco Bolsonaro para a democracia brasileira, caso ele não seja freado pelos crimes que cometeu, né? E também mostrou fragilidade, né? Lá dentro do Planalto, o pessoal fala bastante da questão da anistia, né? Todo mundo, isso virou até uma certa piada, né, interna lá. Daí o pessoal falou assim: poxa, mas ficou muito claro que a anistia era para ele, não era para o pessoal que foi preso, que está na Papuda, na Colmeia e por aí vai. Agora, dito isso, Fabíola, tem a questão eleitoral, né? E isso acho que preocupa de verdade o PT e o governo de uma maneira geral, que é o seguinte: claro, eles não vão reconhecer publicamente, mas significa que a força do bolsonarismo eleitoral continua muito grande.
Significa que nos locais onde o bolsonarismo raiz, principalmente, é muito forte, Bolsonaro e quem colar no Bolsonaro deve ter uma boa votação em 2024, nas eleições municipais de 2024. Né? E esse é um ponto, né? Tanto um lado quanto o outro estão tentando eleger muitos prefeitos, muitos vereadores, para que em 2026 esses prefeitos e vereadores elejam ou reelejam deputados federais, elejam senadores, elejam governadores e por aí vai. Né? Principalmente para o bolsonarismo, o Senado é importante, porque eles querem eleger uma bancada grande no Senado para influenciar no Supremo Tribunal Federal a partir de 2027, né? Sabendo que o Bolsonaro não estará eleito. Então, houve uma preocupação com relação a ninguém falou, é uma surpresa, mas é uma constatação de que o bolsonarismo como força eleitoral continua muito, muito forte, e isso vai ser levado em conta para os planos para outubro. É interessante ver aqui algumas análises da nossa audiência. Tem gente falando aqui, ó, Bolsonaro não, a Mônica, Bolsonaro já era, morreu politicamente, estão forçando uma barra, abrem muito espaço. Sabe aquela cena da falta de ar que ele fez com os brasileiros? É o Bolsonaro agora, na minha opinião. Essa é a Mônica Dias que fala aqui no nosso chat. Ô Josias, o silêncio de Lula tá correto? Quer dizer, você acha que ele tinha que opinar ou não? Tinha que responder o jornalista sobre isso? Ou acerta politicamente a não entrar nessa história? Mas nos bastidores, esse ato é uma preocupação para o governo? Eu vou divergir respeitosamente do Sakamoto. Eu acho um erro gravíssimo não responder a uma pergunta como essa, né? O silêncio do Lula, que é um personagem sempre tão loquaz, transparece um receio que serve aos interesses do Bolsonaro, né? Não existe pergunta inconveniente no jornalismo. O que há é resposta débil, né? E neste caso específico, o silêncio do Lula, ele é ruim porque o presidente tinha várias formas de responder uma pergunta como essa, né? Ele poderia dizer, por exemplo, que não está preocupado com o Bolsonaro. O Bolsonaro realmente hoje virou um personagem que está submetido à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal, órgãos que têm que investigá-lo e julgá-lo. Mas, a meu juízo, o presidente faria um bem a si mesmo e ao seu governo se ele fizesse um aceno para aqueles brasileiros que foram à Avenida Paulista. É muito difícil de compreender porque ainda existe um pedaço do eleitorado brasileiro disposto a flertar com o golpismo do Bolsonaro, com toda a precariedade do Bolsonaro. E o Lula precisa informar para essa gente que ele está governando também para os bolsonaristas. Então, ele tinha a obrigação de responder a esta pergunta, dizer, olha, Bolsonaro é problema da Justiça e da Polícia Federal, mas eu me preocupo com os brasileiros que estiveram na Avenida Paulista e quero informar a esses brasileiros que o meu governo também se destina a eles. Agora, não basta palavras, evidentemente. O presidente precisa... um dos erros fundamentais do Bolsonaro foi governar para um terço do eleitorado. Ele governou só para o público dele, né? O Lula não pode cometer esse mesmo erro. O Lula não pode conviver com o Centrão e demonstrar uma dificuldade para coabitar o país com esse pedaço do eleitorado de direita. Ele precisa sinalizar que o governo dele também presta atenção a esse eleitorado, sob pena de manter essa gente sob a aba do Bolsonaro, um Bolsonaro que está inelegível, né? Então, acho que o presidente errou. Dificilmente ele vai trazer esse público para o seu lado, mas ele precisa sinalizar que está preocupado também com esse público. E há um público que está próximo desse, que é a direita, o conservadorismo racional, que saiu do Bolsonaro para votar no Lula, foi responsável pela eleição do Lula, e dependendo de como o Lula se comporta, ele empurra esse eleitorado para outro lugar, para lugares que não ornam com a racionalidade. Então, acho que o presidente errou. Ele deveria ter respondido. O silêncio, primeiro, é uma descortesia, né? A repórter foi, inclusive, vaiada. É uma repórter seríssima, Luaico, do jornal Valor Econômico, fez a pergunta que deveria ser feita, a pergunta tinha que ser feita, houve vaias, porque havia uma militância petista ali no ambiente. O Lula estava anunciando um programa
E ninguém defendeu, o Lula poderia pelo menos ter defendido a jornalista, já defendeu até o governador Cláudio Castro, que está sendo investigado aí por corrupção, foi vaiado lá no Rio de Janeiro, ele defendeu o Tarcísio de Freitas quando foi hostilizado em evento recente lá em Santos, e não defendeu a jornalista. Acho que o presidente errou em não responder. Até Ô, Josias, ontem mas o tá vendo, Randolph falou que só para é da até, vaia. Fabiola, só para até me explicar, mas eu não falei até ontem no comentário que eu falei, eu até acho que eu expliquei melhor. Eu não defendi o silêncio do Lula com relação à pergunta, né? A pergunta eu acho que ele tinha que ter respondido. Eu estou dizendo que é salutar que o Lula não se envolva nessa discussão sobre o 25 de fevereiro, que ele não fique comentando, falando em discurso, que isso na minha opinião, é extremamente negativo, né? Mas que ele teria que ter respondido, eu falei isso ontem, né? E até reforcei que era importante a resposta dele para jornalista, que pergunta não pode ficar sem resposta. Bem, o Sakamoto, você que estava na entrevista até com o Randolph, ontem ele até falou que a vaia não foi a jornalista, né? Ele disse que ele estava no evento, inclusive, não estava, eu acho? Ele falou que a vaia não foi a jornalista, né? A vaia, né? Ela, tanto é que ele falou assim: os jornalistas estavam até no momento, estavam num lugar diferente, estava mais à frente, então a gente viu. Isso, ele falou. Ele A falou gente que, tem na a fala verdade, dele. Vamos colocar, a gente tem a fala dele foi o sobre isso. Vamos Bolsonaro. colocar. Vamos colocar. Só esclarecendo, até onde eu estava lá, não houve nenhum apulpo e reação de quem estava presente contra a jornalista. Houve uma reação, obviamente, de parte de militância que estava lá presente, quanto à menção ao ato de ontem e quanto à menção a Jair Bolsonaro. Mas, assim, os jornalistas estavam lá nessa entrevista coletiva hoje de manhã, inclusive em posição de destaque, à frente da plateia, colocado diante da ministra da Gestão, diante do ministro-chefe da Casa Civil, diante do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação e diante do presidente da República para o conjunto da entrevista coletiva. Então, só para esclarecer, isso aí eu posso falar porque eu presenciei lá. Não teve nenhuma iniciativa, não teve nenhum ato. Neste governo não tem a culpa jornalista. Eu quero deixar bem claro, e esse governo prima por tratar com respeito todos os jornalistas. Daí, ele saiu em defesa, falando que não tem. Não, tem uma coisa, viu, Fabiola? As pessoas ficam. Evidentemente, não dá para comparar a forma como os jornalistas são tratados hoje e como eram desrespeitados durante o governo Bolsonaro. O desrespeito era aviltante até, não é? E hoje, os jornalistas, a coisa voltou ao normal, né? Agora, o Randolph diz: não houve vaia ao jornalista, houve vaia a menção ao ato que ocorreu na Paulista. Agora, ocorre que a menção foi feita por uma jornalista, então a vaia se dirigiu a quem fez a menção. Houve sim vaia à jornalista. Isso não significa que o governo está destratando o jornalista, inclusive não foram autoridades que vaiaram, eram militantes que lá estavam, né? Caberia sim uma intervenção para observar: olha, a jornalista fez a pergunta, tem direito de fazer, não cabe vaia aqui nesse ambiente. Não houve essa defesa. E não significa reconhecer que houve uma falha, não significa dizer que o governo está destratando os jornalistas, ao contrário, jornalistas voltaram a ser tratados com decência durante o governo Lula, depois de serem absolutamente desrespeitados na gestão Bolsonaro, mas houve sim uma falha aqui. Chama atenção também nessa reportagem da Folha, né, na apuração, eles falam do incômodo do governo com a presença de governadores, inclusive do Ronaldo Caiado, né, que, segundo na avaliação do Planalto, ele já não estava tão bolsonarista assim. Você acha que foi uma surpresa a ida do Caiado? A gente até conversei com ele lá na posse de Flávio Dino, ele foi na posse de Flávio Dino e disse que iria no ato e tudo mais. Você acha que foi uma surpresa a ida do Caiado, ô Sakamoto, e a presença de governadores e agentes políticos, né, surpreendeu o Palácio? Não, até porque é o seguinte, tipo, tá meio claro, o Caiado já colocou o nome dele para concorrer em 2026 para a presidência da República, né? Colocou, claro, não formalmente, né? Mas o Caiado, ele se vê, ele tenta cavar, né? Já que o Bolsonaro não vai disputar, vai sobrar
vagas para outros nomes, né? Então ele vê a possibilidade dele concorrer. O Zema, apesar de dizer que não quer concorrer, ele tem cavado também uma ascendência na extrema-direita e na direita para tentar ocupar esse espaço deixado pelo bolsonarismo e talvez concorrer. Lembrando que os dois já estão no seu segundo mandato como governadores. O Tarcísio de Freitas, a gente vai até falar os números depois daquela pesquisa da USP, né? E o Tarcísio, ele é apontado como um nome natural para poder concorrer no lugar de Jair Bolsonaro. Resta saber se ele vai querer deixar uma reeleição totalmente certa aqui para governo do estado de São Paulo pela disputa, né? E aí vai depender da situação econômica, se a economia estiver bem, né, o Lula tem maior chance de se reeleger ou apontar um sucessor, e se a economia não estiver bem, aí surge uma brecha para a oposição. E aí você tinha quem? Você tinha o Jorginho Melo, que é talvez o mais bolsonarista dos governadores, né, do estado também mais bolsonarista da União, que é Santa Catarina, né? E aí é uma coisa, acho que até essa presença é meio lógica, né? Então, você tem três, principalmente, nomes. Você vai pegar o Romeu Zema, o Caiado e o Tarcísio, eles não são apenas governadores, eles são presidenciáveis, né? E não há possibilidade alguma de... Eu não tô entrando no mérito se a principalmente para o Tarcísio, se é correto ou não é correto, se é positivo ou não é positivo, está na aba de alguém que tá com um BO na justiça, pode ser condenado e preso num ato que claramente tem uma natureza de passar pano para golpismo de uma maneira geral. Estou só falando do cálculo político na cabeça deles e que eles acham que vão precisar do legado e do espólio político de Jair Bolsonaro, e tá todo mundo lá, tá os três lá, né, para fazer parte. Não é um agradecimento a questões passadas, a política não é movida em agradecimento a questões passadas, mas é perspectiva futura, né? Então, os três estão lá nessa, circundando exatamente atrás do espólio. E são três nomes que, querendo ou não, são vistos como menos radicais que o próprio Jair Bolsonaro, né? E sem o Bolsonaro na eleição de 2026, só acaba sobrando espaço por um nome menos radical poder competir, né? Legal